A emoção mais antiga e mais forte da humanidade é o medo. E o mais antigo e mais forte de todos os medos é o medo do desconhecido. Howard Phillips Lovecraft. Mais conhecido como o pai do terror cósmico, que tem a ideia que o verdadeiro terror vem da insignificância humana diante de um vasto e indiferente cosmos, povoado por entidades antigas e poderosas. Tese essa que foi de grande influência para obras de terror que conhecemos hoje, seja nos filmes, séries, jogos e quadrinhos. Conceitos que influenciaram profundamente na cultura pop. E isso inclui Resident Evil, que é uma obra que podemos considerar multimídia, por não haver só jogos da franquia, como também animações, filmes, séries, quadrinhos e assim vai. O conceito de terror é amplo e multifacetado, englobando uma variedade de formas e abordagens com o objetivo de causar medo, ansiedade e repulsa. O terror, ele pode ser entendido através de diferentes perspectivas. Nos videogames, essa possibilidade é explorada com muito mais profundidade, considerando o poder da interação que os jogos têm. O único tipo de mídia com essa capacidade. O terror é um gênero complexo que explora os medos mais profundos da humanidade, utilizando uma variedade de técnicas e elementos para evocar uma ampla gama de reações emocionais. Muitas vezes toca em certas feridas a ponto de incomodar, muito além do que com algo gráfico, mas sim algo profundo que está no subconsciente de cada um e que às vezes nem você mesmo percebe que tem. O terror pode provocar respostas emocionais fortes, ajudando algumas pessoas a confrontar e superar seus medos, mas também pode causar ansiedade e estresse, especialmente em indivíduos mais sensíveis. Então é importante se conhecer e saber os seus limites na hora de consumir algo do gênero. Ele tem um poder enorme para ambos os lados. Antes de ir para os jogos que são tão assustadores ou até mais que Resident Evil, é importante fazer um contexto sobre essa obra, que influenciou praticamente qualquer obra de survival horror que foi feito depois dele. Resident Evil, conhecido como Biohazard no Japão, é uma referência quando o assunto são obras de terror, uma revolução no gênero de survival horror quando lançada em 1996. Desenvolvido pela Capcom, a série é uma das mais influentes e bem-sucedidas no gênero. O primeiro jogo foi lançado para PlayStation e é considerado um dos jogos pioneiros, muito inspirado em Alone in the Dark, que foi o precursor dos jogos de survival horror, mas não chegando nem perto do sucesso de Resident Evil, que não só teve no seu início, como tem até hoje. É uma obra atemporal. A história segue os membros da equipe de Elite Stars, enquanto investigam uma série de assassinatos nos arredores de Raccoon City. Eles acabam descobrindo uma mansão infestada de zumbis e outras criaturas, resultado de experimentos com o vírus desenvolvido pela Umbrella. Resident Evil teve e tem um impacto significativo no gênero de survival horror e na indústria de videogames no geral. Introduziu elementos como gerenciamento de recursos, resolução de quebra-cabeças e uma atmosfera opressiva que se tornaram padrões no gênero e servidos de inspiração para outros jogos de survival horror que foram lançados depois. A série continua a ser popular, com novos lançamentos e remakes atraindo tanto fãs de longa data quanto novos jogadores, algo que a franquia Resident Evil faz como ninguém. Só olhar o Resident Evil 2 e 4 Remake, jogos espetaculares de história que já existiram, atualizadas com uma jogabilidade que se adeque aos moldes mais recentes. Agora vamos aos jogos que têm essa mesma ideia de atmosfera de Resident Evil e que te deixa desconfortável do início ao fim, com experiências únicas e assustadoras assim como as de Resident Evil. Começando por Dead Space, declaradamente inspirado em Resident Evil 4 pelo seu criador Glenn Schofield, principalmente pela revolucionária câmera acima do ombro, ou mais conhecida como Over the Shoulder, que foram implementadas em outros jogos que vieram posteriormente a ele, como Gears of War, lançado em 2006, e o próprio Dead Space, lançado originalmente em 2008, tendo sequências em 2011 com 2 e em 2013 com 3, e um remake muito bem feito. Na minha opinião, é um dos melhores já feitos. Dead Space é conhecido por sua atmosfera opressiva e densa, narrativa envolvente e jogabilidade que combina elementos de ação e horror. Desde o seu lançamento, Dead Space se tornou um marco no gênero de survival horror, junto com Resident Evil. A série Dead Space se passa no futuro, onde a humanidade colonizou outros planetas. A história principal gira em torno de Isaac Clarke, um engenheiro de sistemas que enfrenta horrores inimagináveis a bordo de naves espaciais e em colônias distantes. O jogo é ambientado a bordo da USG Ishimura, uma nave de mineração que extrai recursos de planetas. Isaac é enviado para Ishimura em uma missão de reparo, mas descobre que a tripulação foi massacrada por criaturas
criaturas monstruosas conhecidas como Necromorphs, resultado de um artefato alienígena chamado Marker. O jogo foca na sobrevivência de Isaac enquanto ele tenta descobrir o que aconteceu e escapar da nave. Silent Hill, quase que contemporâneo a Resident Evil, lançado poucos anos depois, em 1999, conhecida por sua atmosfera sombria, enredos complexos e temas psicológicos profundos, se diferenciando de outros jogos de terror por seu foco na narrativa e no medo psicológico, algo que ficou muito forte nesse gênero depois que Silent Hill trouxe. A série se passa na cidade fictícia de Silent Hill, um lugar envolto em nevoeiro e mistério, onde forças sobrenaturais e traumas psicológicos se manifestam de maneiras aterrorizantes. Cada jogo geralmente segue um novo protagonista que é atraído para a cidade por razões pessoais, e enquanto estão lá, enfrentam horrores que refletem seus próprios medos e segredos, quase que uma metáfora sobre a personificação de traumas por acontecimentos passados. Muitos jogos tratam disso com profundidade e de sua maneira, até em gêneros de jogos diferentes. Um exemplo disso é Hellblade. Vou deixar na descrição um vídeo que eu fui a fundo na história do jogo e a mensagem que ele queria passar, que é muito importante. Acabando esse vídeo, eu recomendo você ver. Foi um dos jogos responsáveis por fazer eu enxergar videogame de uma forma diferente. Voltando a Silent Hill, a franquia é conhecida por sua atmosfera opressiva e assustadora, muitas vezes utilizando o nevoeiro denso para criar um senso de desorientação e medo. A trilha sonora e os efeitos sonoros compostos principalmente por Akira Yamaoka desempenham um papel crucial na criação da atmosfera. Os jogos frequentemente exploram temas como culpa, perda, sofrimento e trauma. Os monstros e cenários são frequentemente representações simbólicas dos medos e pecados dos protagonistas, algo único para sua época e revolucionário para o gênero. Uma combinação de exploração, resolução de quebra-cabeça e combate contra monstros. Os jogos tendem a focar mais na sobrevivência e na gestão de recursos limitados do que na ação intensa. É um jogo com uma velocidade um pouco menor se comparado com Resident Evil e Dead Space, por exemplo. Silent Hill teve um impacto significativo no gênero de survival horror e é amplamente considerado um dos melhores exemplos de como criar uma narrativa assustadora e envolvente em um jogo. A série influenciou muitos outros jogos e mídias e continua a ser referência por sua capacidade de criar medo psicológico genuíno. Agora indo para o precursor do gênero, o Alone in the Dark. Lançado pela primeira vez em 1992, Alone in the Dark é frequentemente citado como um dos primeiros jogos de survival horror e teve uma influência significativa no desenvolvimento do gênero, tendo influenciado na criação de Resident Evil e Silent Hill, as duas das maiores referências do gênero quando pensamos em survival horror. Alone in the Dark é reconhecido por suas contribuições ao gênero de survival horror, combinando elementos de narrativa, exploração e sustos para criar uma experiência atmosférica e assustadora. Ainda mais para a época em que ele foi lançado, onde não tinha um precedente nesse estilo de jogo. Por mais que hoje olhemos para o primeiro, Alone in the Dark, e não veja nada assustador pelas referências que temos hoje, nessa época esse jogo era referência. É um marco no desenvolvimento de jogos eletrônicos. A história do jogo é rica em elementos de terror gótico e influências literárias, especialmente da obra de Lovecraft. A história se passa em 1924 na mansão Derceto, uma casa velha e sombria localizada na Louisiana, Estados Unidos. O jogador pode escolher entre dois personagens, Edward Carnby, um detetive particular, ou Emily Hartwood, uma jovem mulher. Ambos os personagens têm razões diferentes para explorar a mansão, mas suas jornadas se entrelaçam em um enredo de terror e mistério. Vou passar uma breve contextualização sobre os dois protagonistas para ficar mais fácil de entender sobre o foco da trama em Alone in the Dark. Edward Carnby foi contratado para investigar a mansão após a morte suspeita do dono, Jeremy Hartwood. A tarefa de Carnby é encontrar um piano antigo no sótão da casa, mas rapidamente descobre que há mais na mansão do que aparenta. Emily Hartwood, sobrinha de Jeremy Hartwood, ela acredita que seu tio não atentou contra sua própria vida, como foi reportado, mas foi vítima de forças malignas. Emily decide investigar a mansão para descobrir a verdade e desenterrar os segredos de sua família. Ao entrar na mansão, o jogador encontra uma série de horrores e mistérios. A casa está repleta de criaturas sobrenaturais, armadilhas mortais e quebra-cabeças complexos. A atmosfera do jogo é intensamente opressiva, com iluminação sombria e uma trilha sonora inquietante, que contribui para a sensação de terror iminente. Agora vamos falar de mais uma das criações da mente brilhante responsável por Resident Evil, Shinji Mikami, e eu tô falando de The Evil Within. Após a sua saída da Capcom e fundando seu próprio estúdio, a Tango Gameworks, ele, já com sua experiência com Resident Evil, resolveu tirar do papel um projeto novo que seria mais uma referência nesse gênero que ele já havia revolucionado antes. O jogo segue a história do detetive Sebastian
Sebastian Castellanos, que é chamado para investigar um massacre no hospital psiquiátrico Beacon. Ao chegar no local, ele e seus parceiros, Joseph Oda e Judy Kidman, encontram uma cena de horror e caos. Sebastian testemunha a morte de seus colegas pelas câmeras de segurança antes de ser atacado por uma figura misteriosa e perder a consciência. Sebastian acorda em um mundo distorcido e cheio de monstros. Ele precisa encontrar uma maneira de sobreviver e entender o que está acontecendo. Ao longo do jogo, Sebastian descobre que ele e outras pessoas estão presos em um pesadelo coletivo criado por um dispositivo chamado STEM, que conecta as mentes dos indivíduos em uma única realidade compartilhada. The Evil Within é conhecido por sua jogabilidade desafiadora e atmosférica, juntando alguns aspectos que são extremamente funcionais nesse estilo de jogo, como exploração e sobrevivência, combate, puzzles, fora a atmosfera que Shinji Mikami quis trazer para essa nova obra, para ser algo único ainda que inspirado em outras obras de terror de grande sucesso, assim como a sua própria criação que revolucionou o gênero. Agora entrando em um jogo de terror que tem influência de jogos mais recentes que também mudaram a forma de abordar um jogo de terror, Outlast. Com influências de Amnesia, com a sua jogabilidade que deixa o jogador impotente, sem ter como se defender por você ter em mãos apenas uma câmera para enxergar no escuro e por um tempo limitado, que deixa a atmosfera do jogo ainda mais desconfortável. O jogador assume o papel de Miles Upshur, um jornalista investigativo freelance que recebe uma dica anônima sobre eventos perturbadores no asilo Mount Massive, uma instalação psiquiátrica remota operada pela Murkoff Corporation. Miles decide investigar e documentar as atrocidades que ocorreram lá, levando-o a uma jornada aterrorizante. Miles entra no asilo e logo percebe que algo terrivelmente errado está acontecendo. O lugar está cheio de prisioneiros violentos e deformados, conhecidos como variantes, que escaparam e agora vagam pelos corredores. À medida que Miles se aprofunda na instalação, ele descobre experimentos humanos grotescos e uma entidade sobrenatural chamada Walrider, que é responsável pela insanidade e carnificina no asilo. Outlast é caracterizado por sua abordagem única ao gênero survival horror, enfatizando a furtividade e a sobrevivência sobre o combate que é inexistente, como eu havia falado antes. E essa sensação de você não poder se defender e apenas se esconder e correr era algo que na época em que Outlast foi lançado ainda era algo novo, o que mudaria como iríamos ver jogos de terror. Outlast é um dos jogos de survival horror mais impactantes da última década, proporcionando uma experiência intensa e aterrorizante que se destaca por sua atmosfera opressiva, mecânicas de furtividade e narrativa perturbadora. Seu sucesso solidificou a Red Barrels como um estúdio importante no gênero de horror e abriu caminho para futuras entradas na série. E agora eu vou falar sobre o jogo de terror que mais me deu medo até hoje e que me fez tomar bons sustos. E é importante falar que não foram sustos à toa, algo que muitos jogos de terror fazem para preencher, às vezes, uma falta de criatividade. Alan Wake 2. O típico jogo que mostra que não precisa necessariamente trazer algo novo para poder ser único. Uma mistura de diversas características vistas em outros jogos, como a câmera over the shoulder, munição escassa, puzzles criativos e condizentes com a história e que acrescentam a ela. Tenho certeza que essas características são familiares para você que gosta de jogos de survival horror. Como o título sugere, é uma sequência direta do primeiro Alan Wake. Ou melhor, é uma sequência de Control, por o universo que a Remedy criou ser compartilhado entre seus jogos, de uma forma brilhante e pouco vista na indústria. A trama gira nas consequências do final do primeiro Alan Wake, que não era necessariamente um jogo de terror, e sim de suspense. Só que pro 2, a proposta foi diferente, sendo declarado pelo seu diretor, Sam Lake, em todas as letras que seriam survival horror. E quando foi lançado, essas expectativas foram atendidas e foi além, trazendo mecânicas únicas que só poderiam ser vistas na nova geração pelo uso muito inteligente da velocidade do SSD, com mudanças instantâneas de cenários, fora o acréscimo de uma nova personagem, a Saga, que enriquece ainda mais o enredo de Alan Wake 2. Só que Alan Wake 2 vai muito além de um jogo de terror e survival horror, porque nele também tem elementos de comédia, musical, ação, tudo em um mesmo jogo, quase que criando um gênero único, fora a ambiguidade de muitos quesitos que o jogo nos apresenta e deixa solto, para que o jogador tire as suas próprias conclusões. Nada em Alan Wake 2 é à toa ou tá jogado ali só para acrescentar mais a história, para ela ficar maior. É algo jamais visto antes, que cumpre com o que se propõe. Jogos de terror no geral são experiências que nem todo jogador de videogame gosta, mas são únicas em suas ideias de causar fortes sensações de tensão, medo e apreensão, e é o que faz os jogos de terror serem especiais. E falo como alguém que não gostava, até a fase adulta, de jogos de terror, por não gostar da sensação. Depois que me permiti entrar nesse gênero, principalmente por Resident Evil ser uma das franquias que eu mais gosto,
cresci com Resident Evil 4, assim como muitos da mesma geração que a minha, que gosta de videogames, cresceu. E se você gostou do vídeo, deixa o like para ajudar no crescimento do canal e comenta aqui para eu saber a sua opinião sobre jogos de terror e a sua relação com eles. E deixa sugestões de como eu posso estar melhorando os vídeos. Essa é a minha ideia aqui com o canal, aumentar cada vez mais a qualidade dos conteúdos. Eu sou o Mr. Splice e até o próximo vídeo. Valeu!